E hoje você vai aprender a fazer uma linda jardineira de uma forma bem fácil e prática. Primeiro você passa óleo na sua forma e faz, em seguida você vai fazer uma massa de 2 por 1. O que é 2 por 1? Você vai botar 2 medidas de areia para 1 medida de cimento. Vai misturar bem e vai molhando aos poucos para ela não ficar uma massa muito molhada, porque você vai ter que moldar o vaso manualmente e se a massa ficar muito molhada, ela vai escorregar e não vai aderir no vaso. Então, essa primeira camada, você vai colocar uma camada bem fina com a massa um pouquinho mais molhada do que a segunda que vem depois dessa daí. Essa daí é só para fazer a capa final, a capa de fora do vaso, e ela precisa ser bem fina para o vaso não ficar muito pesado. Após você preencher todo o vaso com essa massa bem fina, o que é que você vai fazer? Você vai deixar essa massa ficar firme para depois você vir com outra massa mais seca e preencher todo o vaso até fazer o formato dele da parte de dentro todinho. Mas não esqueça de deixar a massa ficar firme, porque se a massa não ficar firme, essa primeira massa, ele vai escorregar e vai cair todinho. Então, essa primeira massa é para dar a resistência para ele não ficar escorregando na hora de preencher a segunda parte. Então, você deixa secar até ela ficar bem firme. Você já vem com a outra massa, que ela tem que ser um pouco mais seca, mas também não precisa ser tão seca, porque fica muito ruim de trabalhar quando a massa é muito seca. Dessa forma, um pouquinho mais molhada, mas também não muito molhada, com o tempo você vai conseguir entender a massa, só praticando. É esse o segredo, prática. Então, você vai preenchendo o vaso em todas as partes, em cima da outra massa, porque também ela tem que ter um pouco de umidade para poder aderir na outra que já está um pouco mais seca, mas também não deixe secar muito tempo, porque senão fica muito ruim de aderir. Ela só tem que ficar firme, mas não totalmente seca. Então, depois que você preenche todo o vaso, você deixa ele lá mais um pouquinho de tempo para a massa ficar firme. É um processo demorado, de muita paciência, mas no final vale a pena. Então, depois que a massa fica um pouco mais seca, você começa a moldar com a espátula e com a esponjinha molhada, um pouco úmida, não precisa ser muito encharcada não, porque senão a massa vai molhar demais e aí ela vai acabar escorregando, mesmo que você tenha deixado ela secar um tempo. Você também vai tirando o excesso das bordas. E não pense que você vai fazer isso só uma vez, não, porque quando você começa a moldar as paredes, a borda começa a deformar novamente. E aí você vai ter que retirar o excesso de novo. Então você vai limpando, vai passando a esponja nas bordas, todo um processo de carinho, de muita paciência. E sempre repetindo o processo várias vezes, até ficar bem liso da forma como você quer, com acabamento bem perfeito, bem reto, sem muitas deformidades. Então você vai moldando com espátula, molda o tanto que você achar que precisa. Se você quiser uma coisa mais rústica, não tem problema, você não precisa moldar tanto. Mas se você quiser algo assim mais leve, mais fininho, mais bem acabado, então você vai ter que passar várias vezes até ele ficar bem liso. E esse processo ele leva um tempo, porque para fazer um vaso de concreto, você leva bastante tempo para fazer e depois que você termina essa parte aí, que é só o começo, você ainda vai levar no mínimo uns 7 dias para ele ficar com a massa bem firme, sempre curando, porque senão o concreto ele vai ficar frágil se você não fizer a cura e com o tempo ele fica todo derretido e fica esfarelando. Então é preciso o processo de cura de no mínimo 7 dias. Se você tiver bastante paciência, você pode curar o seu concreto durante 28 dias. Tem também um processo de cura que fica no meio, de 14 dias. Mas se você tá com mais pressa, você pode curar ele em 7 dias que ele vai ficar firme. Mas ele tem que
tomar banho todo dia, durante algumas vezes por dia. Então, os furos, eles são essenciais para a boa drenagem do vaso, né? Isso é muito importante, não esqueça de fazer vários furos. Você pode usar qualquer equipamento aí para fazer não precisa ser um ferro, qualquer coisa que você tem em casa. Então, novamente eu venho ajustar as bordas que já levantaram durante o processo de alisamento das paredes. Sempre vai acontecer isso. E vamos, né? É até chegar no ponto onde fica perfeito para cada um. E eu gosto das bordas lisinhas, então eu vou sempre fazendo o processo várias vezes até ficar do jeito que eu quero. Porque quanto mais liso, melhor, né? E às vezes também, quando não fica tão liso, já aconteceu comigo algumas vezes de eu me cortar aí nas bordas, porque ficou uma bordinha assim meio caraquenta. Na hora de pintar, eu levei uns arranhãozinhos, mas isso é coisa pouca. Então, vamos lá, ajustando as bordas para elas ficarem bem lisas. No final, vocês vão ver como vale a pena fazer esse trabalho todo, esse processo todo, porque além de você fazer uma terapia, você vai ter no final uma linda jardineira para colocar suas plantinhas aonde você quiser. E detalhe, com uma jardineira de plástico que você compra, você pode multiplicar ela em várias. E olha como tá ficando lindo. Então, você deixa secar e no outro dia já dá para desenformar. Como eu passei óleo nela, olha só como desenforma rápido e fácil. Agora, eu vou dar mais uns ajustes na borda. Se você quiser, pode deixar assim. Mas eu gosto de sempre estar ajustando as bordas para elas ficarem bem lisas. Caso você queira que ela fique mais lisa ainda, você pode pegar cimento com água e passar nas bordas para elas ficarem mais lisinhas e depois lixar. E olha só como ficou essa jardineira depois de pronta. Agora me diz se não ficou linda. E já segue meu canal para você não perder nenhuma dica.